cut she neck with a razor first, and he blow he head with a dynamite. If a princess was my bride, I'd never commit suicide. But he blow the dynamite, he blow down the tongue when he blow the dynamite. He blow, mama, how he blow the dynamite, he blow down. O terceiro tipo de expressão que nós podemos usar para selecionar Frege é não usar o nome Gottlob Frege, né? E não usar um gesto demonstrativo. Suponha que nem ele está na sala, então eu não posso apontar para ele, e nem eu conheço o nome Frege, então não posso também usar o nome próprio Frege. Mas ainda assim, o que eu posso fazer é dar uma descrição de um indivíduo, uma descrição que captura ou que se aplica univocamente a Frege, quer dizer, ela não se aplica a nenhum outro indivíduo no universo, ela se aplica única e exclusivamente a Frege. Essa é uma outra forma que eu teria de selecionar Frege dentre todos os indivíduos para falar dele, daquele particular. Né? Suponha que eu não sei o nome de Frege, ele não está na minha frente, mas eu acabei de ler o Begriffsschrift, alguém apagou o nome do autor do livro, a Begriffsschrift, mas eu começo a falar de o autor desse livro deve ser genial, deve ser maluco, o autor desse livro deve ser protestante, deve ser maluco, deve ser muito inteligente, etc. Tá? Mas olha a expressão que eu usei, o autor deste livro. Quer dizer, eu estou pegando uma propriedade, que é a propriedade de ser autor deste livro. Olha, mas ocorreu aí um demonstrativo, né? Este livro, tá certo? Então, isso é uma descrição na qual eu estou usando propriedades, ser autor, tá? E mesclando essa propriedade com o gesto demonstrativo. Vamos tirar o demonstrativo daqui, vamos fazer uma descrição pura, tá certo? Uma descrição pura. Depois a gente mistura, porque as descrições que eu posso usar para me referir a um indivíduo, às vezes elas envolvem também nomes e às vezes envolvem também demonstrativos, tá? Expressões demonstrativas. Nós vamos pegar uma descrição pura. Por exemplo, o indivíduo mais alto do mundo, ou o indivíduo que tem o maior número de partículas de ferro no sangue do mundo, tá certo? Eu não estou usando nenhuma expressão demonstrativa, eu não estou usando este, aquele, etc. Eu não estou usando nenhum nome próprio, eu estou usando uma propriedade pura, tá? Ou outro exemplo, o livro que tem exatamente 2 milhões e 500 mil palavras, publicado em latim. Tá? Então, eu estou dando uma descrição, esperando que essa descrição se aplique a um e apenas um objeto, um livro, que só tem um livro que foi publicado em latim com 2 milhões e 500 mil palavras, tá certo? E eu estou destacando este objeto, este indivíduo, é desse que eu quero falar, tá certo? Esse tipo de descrição que eu estou dando, veja que coisa curiosa, ela começa com um artigo definido. Artigo definido, vocês devem estar lembrados das aulas de português, né? Eu costumo brincar, eu dizer o seguinte: se o português fosse bem dado no secundário, se as pessoas aprendessem de maneira profunda o português, a gente economizaria 2 anos de cursos de filosofia, porque uma boa parte do que a gente faz na filosofia é explorar intuições que estão por trás da língua. A língua, ela é formada segundo certas intuições lógicas, na maioria das vezes, né? Segundo certas intuições lógicas ou exibindo certas características gramaticais que, se alguém tivesse chamado a sua atenção ao longo de sua vida, hoje a gente não teria, inclusive isso se aplica a mim também, a gente não teria tanta dificuldade hoje para entender certas ideias, né? Mas olhem só o artigo definido. O que era o artigo definido? Né? No português nós temos 2, o artigo definido masculino e o feminino, o e a, tá? Sendo que existe uma convenção que o é um artigo definido para indivíduos do sexo masculino, a um artigo feminino para o gênero feminino. No inglês existe um terceiro artigo feminino, it, né? Desculpe, não, o artigo definido no inglês é o the. The é
o it é pronome, desculpem, desconsiderem esse comentário. O artigo definido no inglês é o the, tá? Mas no português nós temos dois. Tá? Mas já pensaram na função do artigo definido? O que ele está fazendo ali toda vez que você começa uma conversa dizendo o seguinte: o garçom está demorando. Você colocou o artigo definido ali, o garçom, tá certo? O que você está usando é uma descrição, uma descrição de um indivíduo. Você não está dizendo, você está querendo selecionar, se referir a um indivíduo particular, que é o garçom, e está implícito que é do lugar onde você está. Então, para ser absolutamente explícito, você deveria dizer: o garçom do restaurante onde estamos está demorando. Tá? Então, o garçom do restaurante onde estamos é uma descrição para selecionar um determinado indivíduo. Quando você coloca o artigo definido, o artigo está marcando ou está indicando uma pretensão ou uma pretensão ou uma esperança, expectativa da sua parte de que tem um e apenas um indivíduo que satisfaz essa descrição, tá? Que satisfaz a descrição de ser garçom no local em que você está, tá certo? Normalmente é assim. É claro que tem situações diferentes, mas normalmente colocar o artigo definido indica uma espécie de pretensão ou expectativa da parte do falante de que a descrição que se segue, ela se aplica a um e apenas um indivíduo, tá certo? Bom, descrições que se aplicam a um e apenas um indivíduo, portanto, elas podem ser usadas para se referir a um indivíduo particular, a um particular. Tá? É o que, a partir de Bertrand Russell, do trabalho de Russell, nós chamamos de descrições definidas. Descrição definida porque ela é diferente de uma descrição indefinida. Tá certo? Uma descrição indefinida é uma descrição que eu dou, mas ela não seleciona um indivíduo particular. Ela se aplica a uma multiplicidade de indivíduos. Tá? Na nossa reunião online, eu dei um exemplo. Suponha que eu estou saindo de um estádio de futebol e alguém passa e leva a minha carteira. Tá? Eu vi o indivíduo de relance e eu vou prestar uma queixa na polícia. A polícia vai me pedir uma descrição da pessoa que roubou minha carteira. Então eu começo a dizer: era um indivíduo alto, magro, estava usando uma camisa do Flamengo. Tá certo? Eu dei uma descrição? Dei. Uma descrição significa dar algumas propriedades de algum indivíduo. Mas eu dei uma descrição que seleciona um indivíduo dentre milhares, quer dizer, na saída do Maracanã, quantos indivíduos estão usando a camisa do Flamengo, quantos são magros e são altos. Tá certo? Eu posso ir refinando um pouquinho a minha descrição. Usava um tênis branco. Usava um óculos escuro de sol. Tá? Eu vou refinando, mas ainda assim tem vários indivíduos que satisfazem essa descrição. Então nenhuma delas está sendo uma descrição definida, porque todas elas ainda estão se aplicando a uma multiplicidade de indivíduos. Tá? Apenas no momento em que eu dou uma descrição que eu acho que seleciona um e apenas um indivíduo, apenas nesse momento é que eu coloco o artigo definido na frente, tá certo? O indivíduo usando a camisa do Flamengo, que era alto, magro e que tem o CPF tal, porque de relance eu não vi a cara dele, mas por algum lance eu tenho um olhar de raio-x para CPFs, eu vi o CPF. Então o indivíduo que é alto, magro, usa a camisa do Flamengo, óculos escuro e tem o CPF, blá blá blá, aí eu posso colocar o artigo definido. Por quê? Porque essa descrição, supondo que o CPF seja uma coisa que só é individual, né? Então neste momento esta descrição consegue capturar um e apenas um indivíduo, tá certo? Então nesse momento eu coloco o artigo definido ali na frente. Antes disso, se eu colocar o artigo definido, eu estou dando uma indicação de uma coisa que é falsa. Estou dando uma indicação de que a descrição ela captura um e apenas um indivíduo. Tá? Veja, por exemplo, a diferença brutal que faz, tá?
Se você for apresentar uma sua namorada para alguém, ou namorado, e você disser, esta é uma minha namorada, por oposição a esta é a minha namorada. Provavelmente, dependendo do tipo de relacionamento, usar a primeira expressão vai dar uma encrenca danada. Usar a segunda expressão indica que você está usando a expressão a minha namorada ou o meu namorado para indicar o único indivíduo, né, que tem aquela propriedade de ser o seu namorado, tá certo? Se você usou a primeira expressão e tudo continua normal, é porque você tem um relacionamento bastante liberal, tá certo? Mas a colocação do artigo definido na frente, então é essa indicação, você tem a pretensão ou você tem a expectativa de que aquela descrição seja uma descrição definida, né? Por oposição ao artigo indefinido, o artigo indefinido, né? Como um ou uma. O artigo indefinido dá uma indicação de que você imagina, você supõe, você espera que a descrição que se segue seja uma descrição indefinida, tá? Então veja a diferença brutal. Quando eu vou te apresentar uma pessoa, eu digo, esse aqui é um amigo meu. E esse aqui é o amigo meu. Qual a diferença entre essas duas coisas? A diferença é muito grande, se você for levar nos detalhes, pelo menos você, intuitivamente, você deve ter ouvido essa diferença. No primeiro momento, esse aqui é um amigo meu, eu estou dizendo para você que uma descrição desse indivíduo é que ele tem a propriedade de ser meu amigo, mas eu coloquei o eu não estou indicando para você que é o único amigo que eu tenho, né? No segundo caso, sim, quando eu digo, este aqui é o meu amigo, ou o meu marido, a minha esposa, eu estou indicando para você, estou dando uma descrição desse indivíduo, estou indicando também que esse indivíduo é o único que tem a propriedade de ser meu amigo, ou de ser meu marido, ou de ser minha esposa, tá? A presença do artigo definido, do ponto de vista lógico e semântico, faz uma diferença brutal e pode dar briga nos relacionamentos, se você trocar o artigo definido pelo indefinido, tá? Então, expressões como essa, moral da história, são aquilo que nós chamamos, a partir de Bertrand Russell, descrições definidas. O Russell foi o primeiro que usou descrições definidas? Não. Todo mundo que fala alguma língua, ao longo da história, algum momento usou descrições definidas, porque em algum momento você se refere a objetos sem ser através do nome e sem ser através de um gesto demonstrativo. O centro do universo, por exemplo, eu posso falar do centro do universo, não posso? Olha só, coloquei o artigo definido então estou imaginando que exista um e apenas um centro do universo, não estou apontando para ele, porque eu não consigo apontar, tá certo? Não tem nome o centro do universo, a não ser que eu queira criar um nome, tá certo? Tipo filme de ficção científica, não tem nome o centro do universo, então mas no entanto nós podemos falar dele, nós podemos nos referir a ele, ao centro do universo, a esse ponto espacial, através de uma descrição definida. Coloquei o artigo definido. Se eu tivesse dito, eu quero falar de um centro do universo, eu estaria indicando que não tem apenas um, tá certo? Então, uma descrição definida é tipicamente uma expressão desta forma, o ou a, artigo definido, e o que se segue é uma coleção de nomes de propriedades. O centro, universo, amigo meu namorado, minha namorada, o meu pai, tá? Nós vamos dizer, este é um pai meu, tá? Ao dizer este é o meu pai, esta é a minha mãe, nós estamos indicando que tem uma única pessoa no mundo que tem essa propriedade de ser minha mãe, essa propriedade de ser meu pai. Por oposição a este é um amigo meu, este é um autor que eu estou lendo, tá? O artigo indefinido indica que a descrição é uma descrição indefinida, ela se aplica a muitos. O artigo definido indica que a descrição é uma descrição definida, e a descrição definida tem certos critérios de sucesso na referência. Nós vamos ver isso em algum vídeo aí futuro. Quem discutiu isso muito foi Frege, exatamente Frege e Russell. Vamos continuar.
Antecipando um pouquinho uma discussão que vai ocorrer mais adiante, quando nós estudarmos um pouco mais Frege, e mais detalhes em Frege, mais detalhes em Russell, uma descrição definida como essa, o centro do universo, ou, por exemplo, o atual rei da França, nesse momento, a França não... o atual rei da França, vamos deixar o atual rei da França depois, porque esse é um caso patológico, exatamente é uma descrição que não tem ninguém lá que satisfaz. Vamos pegar o centro do universo, tá? Um critério ou uma condição para que a descrição definida seja bem sucedida, que ela de fato se refira a um objeto. Então vamos ver, o que é uma descrição? Uma descrição definida tem essencialmente um artigo definido, porque o artigo definido é uma espécie de marcador gramatical de que você quer falar de um e apenas um objeto, tá certo? A marca disso é o artigo definido, é a função do artigo definido na linguagem, tá certo? Quer dizer, aquela coisinha tão simples, parecia tão ridiculamente simples lá quando a gente começou a estudar o português, né? Você vê a importância que ela tem, e não é simples usar o artigo definido, na verdade, tá certo? Mas ele é uma espécie de marcador da sua intenção como falante ou da sua expectativa como falante, que a expressão que se segue é uma expressão que captura ou se aplica a um e apenas um objeto. E a expressão que se segue, a expressão que segue o artigo definido, é normalmente uma ou mais expressões que indicam propriedades. Então, o centro do universo tem duas propriedades: ser centro e ser do universo. O livro vermelho de Mao Tse-tung tem três: tem a propriedade de ser livro, tem a propriedade de ser vermelho e tem a propriedade de ser de Mao Tse-tung, tá? E assim por diante. O cavalo alado de Napoleão, são três propriedades: artigo definido, mais a propriedade de ser cavalo, de ser alado e de ser de Napoleão. Então, a colocação do artigo definido indica a nossa expectativa, nossa intenção também, ficamos entre expectativa e intenção, de que cavalo alado de Napoleão, essa coleção de propriedades, se aplique a um e apenas um indivíduo no universo, que essa coleção de propriedades capture um e apenas um indivíduo no universo inteiro, tá certo? Então, a estrutura geral de uma descrição definida, quer dizer, para retomar o fio da meada como nós começamos, então nós vimos três formas de se referir a objetos, três formas de capturar, singularizar, quer dizer, usar a linguagem para discriminar um objeto. A primeira forma, então, era através de uma expressão demonstrativa, apontando, né, este filósofo, ou esse professor de filosofia, apontando para Frege, né? Às vezes não precisa apontar para ele, mas pode apontar para o retrato dele. Este filósofo foi o maior filósofo do século XIX, ou este é o criador, este filósofo é o criador. Então, a primeira expressão demonstrativa, primeira forma de se referir ao objeto é a expressão demonstrativa. Segunda forma de se referir ao objeto é usando um nome próprio. Então, Gottlob Frege foi blá blá blá, tá certo? Gottlob Frege é um nome próprio. Assim como Berlim, assim como Paris, assim como o numeral 2 é um nome próprio, assim como o 2 romano é um nome próprio, e assim por diante. Quer dizer, aí entra a criatividade, né? Entra a criatividade. Há várias formas de criar nomes próprios, tá? Às vezes você encontra nomes que você não sabe como foram criados, né? Mas são nomes próprios, porque foram feitos para se referir a um indivíduo. Tá certo? E a terceira forma, então, de se referir a um indivíduo é usando uma descrição definida. Tá? Usando uma descrição definida. Tá? O Frege não está aqui, mas eu falo o criador da lógica contemporânea. O artigo definido, expressão que se segue, uma expressão conceitual, que é composta de criador, ser criador, da lógica e da lógica contemporânea. Tá? Então, uma espécie de composição. Lógica mais contemporânea nos dá a propriedade de ser da lógica contemporânea, e criador, uma propriedade, isso aí tudo dá uma propriedade complexa, que é a propriedade de ser criador da lógica contemporânea, que é diferente, por exemplo, da propriedade de ser criador da lógica antiga, que aí se aplica então a Aristóteles e não a Frege. Tá certo? Essa seria uma terceira. Então são três formas. Aqui nós vimos três formas de se referir a um objeto. Tá certo? Você pode pensar também,
apareceu em alguma conversação que nós tivemos que os pronomes são formas de se referir aos objetos, tá? Então, eu não uso o nome Frege, não uso um demonstrativo, mas eu uso o pronome ele. Ele é o criador da lógica contemporânea, tá? Ou então, ao longo de uma conversação, tá? Estamos falando sobre Frege. Frege é isso, Frege é aquilo, blá blá blá, e no meio da conversação. Mas ele nunca fez tal coisa. Se ele, no meio da nossa conversação, fica claro que nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Frege. Este ele, no meio, se ele aparecer no meio da conversação, tá certo? É aquilo que se chama de uma ocorrência anafórica. Quer dizer, o pronome ocorrendo aí, ele está se referindo a quem lá no começo foi referido de alguma outra maneira. Então, para que o pronome ele se refira a Frege, se refira anaforicamente a Frege, ele tem que buscar, tá, dentro da conversação alguma ocorrência anterior ou do nome Frege, ou da descrição definida Frege, ou de um demonstrativo Frege. Tá? Isso é o pronome quando ele é usado anaforicamente. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão anáfora. Tá? Em grego, ana significa a distância, foros significa carregar. Então é algo que carrega à distância uma carga referencial, né? Uma anáfora é isso que ela faz, uma anáfora. Então o pronome usado anaforicamente, ele está se referindo à mesma coisa que foi referida no início da nossa conversação por um nome próprio, ou uma descrição definida, ou um indicador. Está vendo aquele professor de filosofia? Tô. Então, ele, olha, o ele está indo lá buscar o referente da expressão demonstrativa original. Então, ele é um grande filósofo, escreveu a Begriffsschrift e assim por diante. Tá? Então, o pronome ele pode estar sendo, quando ele é anafórico, ele está dependendo, ou ele está parasitando, digamos assim, a referência que foi feita através de um nome próprio, de um demonstrativo ou de uma descrição definida. Tá? Mas o pronome também pode ser usado demonstrativamente, porque às vezes a gente não usa o pronome de maneira anafórica. Às vezes a gente eu simplesmente aponto para frente e falo: aham, ele, eu conheço ele. Tá? Ele. Então, nessa situação, o pronome está funcionando como uma espécie de demonstrativo. Então, os pronomes, que são expressões muito interessantes da linguagem, elas podem funcionar dessas duas maneiras. Elas podem funcionar ou estar subsumidas à forma demonstrativa de se referir ao indivíduo, ou elas são pronomes anafóricos. Né? Nós estamos nos referindo a indivíduos, mas é porque houve uma ligação original entre a linguagem e o indivíduo. E a gente está como se fosse recuperando, puxando a memória lá no computador de algo que foi inserido anteriormente. Tá? Então vamos ficar com essas três formas. Talvez existam mais formas de se referir a indivíduos, mas essas três já estão de bom tamanho. Hoje em dia, na filosofia da linguagem contemporânea, século XXI, nós olhamos para essas três categorias, ou quatro, dependendo de pronomes, né? Nós olhamos para essas três categorias como sendo três tipos de expressão referenciais. Elas são referenciais, significa que elas são usadas para fazer referência, são usadas para destacar um indivíduo, e nós achamos que elas funcionam de maneira diferente. Tá? Um nome próprio funciona de uma certa maneira, uma descrição definida funciona de outra maneira, e demonstrativos, expressões demonstrativas ou indexicais, que é o nome mais chique para as expressões demonstrativas, funcionam de uma outra terceira maneira. E tem teorias belíssimas sobre nomes próprios, muito complicadas também. Nome próprio é muito complicado. Descrições definidas, tem teorias belíssimas sobre descrições definidas, também bastante complicadas. Igualmente para os demonstrativos ou expressões demonstrativas, né? Ou para indexicais. Nós olhamos para isso hoje como sendo três categorias ou três espécies de expressões referenciais. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: Frege não está olhando para essas expressões como sendo animais de espécies diferentes. Se você tem sobre o sentido da referência aí na sua frente, como eu tenho, você vai ver que ele está chamando tudo isso
quer dizer, expressões demonstrativas, nomes próprios e descrições definidas, ele está chamando tudo isso como nome próprio, no sentido filosófico. Tá? Na página 62, lá no final da página, no último parágrafo, ele faz a seguinte observação, na tradução em português. Tá? Neste contexto fica claro que por sinal, né, em alemão Zeichen, e por nome, Name, eu entendo qualquer designação que represente um nome próprio, cuja referência seja um objeto determinado. Quer dizer, a noção de nome próprio é qualquer expressão cuja seja designação para um objeto determinado. Né? Mas não um conceito ou uma relação. Então, nome próprio são nomes, são expressões usadas para designar um objeto, mas não são designadas para designar um conceito ou uma relação. E aí ele diz que serão discutidos em outro artigo, ele puxa essa nota aí, sobre o conceito e o objeto. É um outro artigo escrito mais ou menos na mesma época, publicado exatamente no mesmo ano. Aliás, de uma sequência de 3 artigos, são chamados os artigos semânticos de Frege, uma sequência de 3 artigos. O primeiro publicado em 1891, chamado Função e Conceito, onde essas ideias de conceito e referência, de sentido e referência aparecem de maneira muito ainda embrionária. Depois esse que nós estamos discutindo, sobre o sentido e a referência, onde a coisa entra pesada. Tá? E depois esse ensaio sobre o conceito e o objeto, também publicado em 1892, onde Frege discute mais pesadamente a questão da referência, mas dessa vez não a objetos, e sim a conceitos. Tá? Mas está de bom tamanho se a gente ficar na referência a objetos. Então, isso é para chamar a atenção da seguinte maneira. Quando o Frege fala de nome próprio aqui, nesse contexto, na expressão em alemão Eigenname, ele está querendo dizer qualquer expressão que é usada para se referir a um e apenas um objeto. Então aí inclui nomes próprios ordinários, como Gottlob Frege, Berlin, Marco Rufino, mas também inclui descrições definidas, como o autor da Begriffsschrift, ou o maior lógico alemão do final do século XIX, ou então a capital do Império Alemão, ou a capital da República Federal da Alemanha em 2020, certo? São todas descrições. Nesse ensaio sobre o sentido e a referência, Frege deixa de lado, ele não discute expressões demonstrativas, mas ele poderia estar discutindo expressões demonstrativas aqui também. Ele não discute aqui, ele vai discutir num outro ensaio publicado 30 anos mais tarde, chamado O Pensamento, que é um ensaio lindo, maravilhoso, belíssimo, que é outro pilar assim da filosofia contemporânea, da filosofia da linguagem, epistemologia contemporâneo. Ele vai discutir demonstrativos lá, mas basicamente os demonstrativos funcionam da mesma maneira que nomes próprios ordinários, que descrições definidas. Tá? Os demonstrativos também, a lição que você poderia tirar é que eles também, depois que você leu o argumento de Frege, a introdução do sentido e referência, é que eles também têm um sentido e uma referência. Mas no caso da descrição definida, vai ser fácil você ver qual é o sentido de uma descrição definida, porque a forma de apresentação do objeto na descrição definida, ela faz parte do conteúdo descritivo da descrição. Tá? No caso demonstrativo, a coisa é um pouquinho mais complicada. Para Frege, o que vai dar a forma de apresentação de um demonstrativo é o gesto demonstrativo. Por exemplo, está vendo essa planta? Então, a forma de apresentação dessa referência, que é essa planta, inclui uma indicação, inclui esse meu gesto demonstrativo. O gesto demonstrativo é uma maneira de apresentar a planta. Tá certo? Mas nós não precisamos discutir isso agora, vamos nos concentrar, então, no próximo vídeo, nós vamos entrar para valer na forma como o Frege introduz a questão, o argumento destinado a te convencer de que além da referência existe um sentido. Vamos então agora entrar de cabeça para valer no texto sobre o sentido e a referência, notando que a primeira frase de Frege é a igualdade desafia os filósofos, etc, etc. Por igualdade, novamente,
entenda-se a relação de identidade, quer dizer, igualdade, qualquer enunciado da forma A é B ou A é idêntico a B, onde A e B são termos singulares, pode ser nome, pode ser descrição definida, é um enunciado de identidade. Eu prefiro a palavra identidade, o Paulo Alcoforado, que é o tradutor, traduziu por igualdade. Mas qualquer enunciado dessa forma, A é idêntico a B. Na linguagem natural, a gente usa o verbo na terceira pessoa, tá certo? O verbo ser na terceira pessoa, mas vocês devem lembrar que o verbo ser expressa duas relações, pode expressar duas relações completamente diferentes. Uma relação é a relação de identidade propriamente, tá? Quando, como eu digo, Muhammad Ali é Cassius Clay, Pelé é Edson Arantes do Nascimento, ou 7 mais 2 é 9, tá? Eu estou indicando que, de um lado, o objeto designado de um lado é o objeto designado do outro lado, é o mesmo objeto, ser o mesmo, tá? Então, identidade nesse sentido é ser o mesmo que. Mas o verbo ser, ele pode designar um outro tipo de relação que é classicamente chamado de cópula, tá? Como eu digo, por exemplo, que este copo é verde, tá certo? Eu não estou querendo dizer que esse copo é idêntico à propriedade de ser verde. Eu estou querendo dizer que esse copo cai sob, ou a propriedade de ser verde se aplica a este copo. Então, é o que nós chamamos de cópula. Tá? Nesses casos, você ler o verbo ser como sendo identidade dá um erro lógico. Tá? Eu dizer que esse copo é idêntico à propriedade de ser verde está errado. Eu dizer que este indivíduo aqui é idêntico à propriedade de ser professor de filosofia está errado, tá certo? Não é verdade que a propriedade de ser professor de filosofia seja idêntica a esse indivíduo. Ela se aplica a esse indivíduo, tá certo? Então são duas relações completamente diferentes, ambas a gente expressa as duas na linguagem usando o verbo ser. Por isso que a linguagem simbólica da lógica e da matemática pode ser um aliado nesse momento, porque ela serve para você tirar a ambiguidade, ela serve para você dizer: eu vou expressar pelo símbolo da identidade o ser no sentido da identidade, e eu vou usar, por exemplo, é comum usar o símbolo do pertence da teoria de conjuntos, tá? O símbolo de pertence para expressar o no sentido da cópula. Então, este copo pertence à classe dos objetos verdes. Isso sim, tá certo? Então, o que Frege está preocupado na abertura do ensaio é com os enunciados de identidade, que são enunciados que têm a forma A, E, B, onde E no sentido de identidade e onde A e B são termos singulares. Tá? De um lado você pode ter um nome, do outro lado um nome também, como por exemplo, Muhammad Ali é Cassius Clay, tá certo? Ou você pode ter duas descrições: o maior campeão de pesos pesados de todos os tempos é alguma descrição, o filho de fulano de tal que teve uma infância assim assado, tá? Aí é um detalhe biográfico do Cassius Clay que só se aplica a ele. Para ser descrição definida, tem que ser uma descrição que só se aplique a ele, tá? Ou então você pode misturar as duas coisas. Cassius Clay, de um lado, é um nome, é o maior campeão dos pesos pesados de todos os tempos, tá? É uma identidade, digamos assim, é uma forma híbrida de identidade. De um lado você tem um nome próprio, ordinário, e do outro lado você tem uma descrição definida, tá? Dá para pensar identidades que tenham expressões demonstrativas em cada lado? Claro que dá, né? Só que Frege não está considerando essas identidades nesse ensaio. Mas as pessoas que leram Frege, que trabalham com Frege, por exemplo, no ensaio sobre o pensamento, né, ele sugere algumas coisas nesse sentido. É claro que você pode apontar para o indivíduo e dizer: está vendo aquele indivíduo? Sim, ele é o mesmo que aquele indivíduo. Aí você aponta para uma foto. Ou então você pega duas cenas. Suponha que a polícia está analisando imagens de câmera de um banco, um assalto a um banco,
e imagens de câmera de outro assalto a outro banco que foi feito alguns meses depois. Aí aponta, aquele indivíduo, é uma expressão demonstrativa para falar de um indivíduo, aquele indivíduo é aquele indivíduo, tá? Aí aponta para outra imagem da câmera. O que você está fazendo aqui? Está fazendo um enunciado de identidade entre duas expressões demonstrativas, evidentemente, né? A gente faz isso o tempo todo, tá? Você mostra um parente seu numa foto antiga, fala, este jovenzinho é este senhor idoso, aí mostra uma foto mais recente, tá? Você faz isso o tempo todo a gente trabalha também, nós trabalhamos o tempo todo com identidade entre nomes, com identidade entre descrições definidas, com identidade entre expressões demonstrativas e com identidades híbridas que misturam essas coisas, tá? O tio fulano de tal é ele, aí você mostra a foto antiga, você está mostrando um bebezinho, tá? É uma identidade também. A pergunta que Frege está fazendo é se a identidade é uma relação, mas é evidente que é uma relação, tá? É uma pergunta meio retórica que ele está fazendo aí. É uma relação binária, né? O que são relações? A gente falou alguns vídeos aí para trás que um conceito ou uma propriedade, um universal, em geral é visto como algo que se aplica a um indivíduo. Então, verde, por exemplo, uma propriedade que se aplica a esse indivíduo, tá? Ser humano é uma propriedade que se aplica a esse indivíduo, mas não se aplica a esse indivíduo, tá? Agora, existem propriedades que são binárias, elas se aplicam a pares de indivíduo. Então, por exemplo, X estar ao norte de é uma propriedade binária, porque ela se aplica a pares de posições espaciais, tá? Ser mais velho que também se aplica a pares de indivíduos, é uma propriedade binária também, tá? Ser mais velho que, você pega pares de indivíduos, aí você vai ter um sendo mais velho que o outro, tá? Então, essas propriedades binárias são classicamente chamadas de relações, e eu disse para vocês uns vídeos aí atrás que Frege, assim como vários filósofos, estão assumindo que as relações ou relações binárias existem, elas são coisas que fazem parte, digamos assim, da constituição do universo. Mas então a pergunta, a identidade, será que ela expressa uma relação? Essa é uma pergunta mais retórica, porque é evidente que ela expressa uma relação, tá? Mas a pergunta que se segue é que é a mais importante. Mas se ela é uma relação, ela é uma relação entre o que e o que? Olha, tem relações que é claro, quando nós falamos os itens da relação entre o que e o que, existe um nome chique para a gente falar desses objetos, que são os relata, são os indivíduos relacionados pela relação. Então, por exemplo, numa relação de amor, Pedro ama Maria, João ama Cristina, etc. Relação de amor, os relata da relação de amor são indivíduos, são pessoas, tá certo? Numa relação estar ao norte de, os relata da relação são posições espaciais. Ser mais velho que a relação, bom, eu estou imaginando que não se aplica apenas a indivíduos, a pessoas, né? Então, ser mais velho que, sei lá, vamos supor que eu estou falando apenas de seres biológicos, né? Então, eu sou mais velho que esta planta. Então, ser mais velho que se aplica, os relata da relação são seres biológicos, tá? E assim por diante. Ser maior que, os relata da relação ser maior que, são objetos estendidos no espaço, tá? São objetos estendidos no espaço. Qualquer objeto estendido no espaço, tá? Isto é, eu sou maior que este objeto. Isso é um objeto estendido no espaço, eu sou um objeto estendido no espaço. Então, em algumas relações, é fácil você entender quais são os relata, tá? É mais barato que, X é mais barato que Y, os relata da relação é tudo aquilo que tem um preço no mercado, tá certo? Agora, então, o Frege está apontando essa pergunta, quais são os relata da relação de identidade. Tá certo? A primeira resposta que vem à nossa cabeça é que os relata da relação de identidade são objetos, tá? A relação vale de um detalhe, uma relação binária, ela pode ter como relata o mesmo objeto duas vezes, tá? Então, por exemplo, a relação X ama Y, tá? Ela pode se aplicar a um narcisista. O narciso ama a si mesmo. Tá? Então,
dentre os relata da relação está o indivíduo tomado duas vezes. Né? Talvez outros exemplos, ter a mesma idade que X tem a mesma idade que Y, tá certo? Os relatos dessa relação pegam indivíduos, os relatos incluem indivíduos que têm a mesma idade, mas eu posso dizer que o indivíduo tem a mesma idade que ele mesmo. Então a relação inclui como relata, tá, o mesmo indivíduo duas vezes. Então a primeira noção, a primeira resposta que vem à nossa mente sobre quais são os relata da relação de identidade, qual é? Os relatas são objetos, tá? Cada objeto que é idêntico a ele mesmo. Essa é a primeira coisa que aparece na nossa mente, tá certo? Aí Frege vai reclamar, ele diz, mas esta resposta ainda não me explica, tá? Por que é que uma identidade do tipo A igual a A, você pegar o mesmo nome duas vezes, A igual a A, ela não tem, ela é trivial, como ele diz aí, falando em termos kantianos, ela é um enunciado simplesmente analítico, tá certo? Ao passo que uma identidade do tipo A igual a B, onde você tem diferentes nomes ou diferentes termos singulares dos dois lados, ela representa uma novidade, tá? Ou seja, a resposta de que o relata da relação de identidade são simplesmente os objetos referidos, tá certo? Ela é uma resposta insuficiente porque ela não dá conta das diferenças de valor cognitivo entre identidades verdadeiras do tipo A igual a B e identidades do tipo A igual a A. Tá? A igual a B pode ter muito valor cognitivo, diferentemente de A igual a A. Mas se o relata é apenas o objeto, então A igual a B e A igual a A estão falando exatamente a mesma coisa, porque elas estão dizendo que o objeto A é idêntico a ele mesmo. Tá? Se a identidade A igual a B é uma identidade verdadeira, ela está falando do objeto A e do objeto B, que é o mesmo, que ele é o mesmo. Mas isso é a mesma coisa que A igual a A. A está falando do objeto A, que ele é idêntico ao objeto A. Então, se a resposta nossa, que é a primeira que nos vem à mente, for apenas essa, que os relatos de uma relação de identidade são os objetos referidos, né? Essa resposta não é que ela esteja errada. Depois vocês vão ver que ela não é que ela esteja errada, é que ela, assim como está, ela é insatisfatória, porque ela não explica a diferença de valor cognitivo entre enunciados de identidade. Tá? Eu falei para vocês alguns vídeos atrás que Frege localiza, ele começa o ensaio falando de enunciados de identidade, mas o problema na verdade é muito mais geral. Tá? Mesmo enunciados que não são de identidade, por exemplo, Superman agora o no sentido de cópula. Superman é um super-herói. Esse é no sentido de cópula. Tá? E Clark Kent é um super-herói, também no sentido de cópula, porque isso aqui não é identidade, mas o problema surge da mesma maneira. Porque existe uma diferença de valor cognitivo entre Clark Kent é um super-herói e Superman é um super-herói. Por exemplo, a Lois Lane, que é a heroína da história, ela acredita numa dessas sentenças e não acredita na outra. Ela acredita que Superman é um super-herói, que ele é bonitão e etc. E ela não acredita na outra, que Clark Kent seja um super-herói. Tá? Então existe uma diferença de valor cognitivo, embora Clark Kent e Superman sejam dois nomes do mesmo objeto. Tá? Dois nomes do mesmo objeto. Então a resposta à pergunta original, simplesmente em termos de que os relatas são os objetos referidos, não é que ela seja errada, ela é insatisfatória porque ela não explica esse problema das diferenças de valor cognitivo, que é o nome que eu falei em alguns vídeos aí atrás. O nome na literatura desse problema, hoje em dia ele é chamado do problema de Frege, ou problema de Frege. O problema de Frege é a explicação de diferenças de valores cognitivos entre identidades, tá? Usando nomes para o mesmo objeto. Já continuamos.